Oi pessoal, bem-vindo novamente ao canal Astro Livre. Hoje eu vou estar falando de como fazer o empilhamento de cometa utilizando o Círio, tá? Então, essa foto aqui é um frame único, tá? Então, uma foto só. Ela foi feita num lugar bem escuro, no céu Portal 3, no caso. Aqui eu botei 2, mas na verdade é um Portal 3. E esse daqui é 30 segundos de exposição, tá? Foi feito com uma câmera T2i modificada, uma lente Samyang 135mm em f2.8 e o acompanhamento foi feito com uma AZ-GTI em modo equatorial, tá? Então isso daqui é como que uma foto se parece, né? Um lugar bem escuro. Dá para ver aqui o núcleo do cometa, né? E a cauda dele. Mas a gente vê aqui que aqui não aparece aquela anticauda que ele tem, né? Se eu der uma exagerada aqui em histograma, até consigo ver que tem um pouquinho a cauda iônica para aqui e aqui a anticauda, tá? Bom, antes da gente fazer o procedimento aqui no Siri, eu vou mostrar mais ou menos o que, que a gente precisa para conseguir fazer o alinhamento de cometa, tá? Então, se eu voltar aqui na minha pasta, eu fiz dois filmes. Então, esse primeiro filme aqui, eu simplesmente peguei todos, todas as minhas fotos e fiz um filme, sem alinhar, sem fazer nada, tá? E o que a gente vê aqui, né, que as estrelas elas estão andando, né, no meu enquadramento e o cometa também tá? Se a gente tentar fazer o alinhamento de cometa exatamente nessa configuração, não vai dar muito certo, tá? O ideal é a gente fazer o seguinte, é a gente alinhar as estrelas primeiro, tá? Então, de forma que o meu fundo fique fixo. E nesse caso, né, a gente vai ver que é o cometa que está se movendo em relação às estrelas, tá? Aí é fácil do software detectar o movimento do cometa e ele vai conseguir calcular porque é um movimento em linha reta, tá? Então a gente tem que fazer dois processos. Um é alinhar pelas estrelas e o outro é alinhar somente o cometa, tá? Beleza, como que a gente faz isso? Então, só para mostrar a organização aqui, eu tenho duas pastas, tá? Então, uma chama Lights, tá? E aqui tem todos as minhas fotos do cometa. Eu tenho uma outra pasta aqui que chama Darks, tá? Para a gente fazer o empilhamento no Círio, eu vou precisar exatamente desses nomes. Se você errar o nome, ele não vai entender que eu vou utilizar os scripts, tá? E aqui os Darks, tá? Então, eu fiz quantos? 20 Darks, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou para a pasta superior a essas duas aqui. Então, eu não vou entrar nessa pasta, eu vou estar na pasta que está acima. Então, essa é a pasta mãe, tá? Então, eu vou para minha pasta mãe. Então, aqui eu já estou na pasta mãe, eu cliquei em abrir. Toma cuidado que se você clicar aqui, por exemplo, em Light e dar Open, aí ele vai para a pasta Lights, tá? Então, não é isso que você quer. Aí você tem que voltar aqui, não marca ninguém, tá? Como que eu faço agora? Eu entro de novo nela, tá? Pronto, tem ninguém marcado, aí eu dou Open, eu estou na pasta certa. E eu vou utilizar aqui os scripts para fazer o empilhamento somente de lights e darks, tá? Eu tenho um vídeo no canal mostrando como fazer para habilitar essa opção, como incluir esse script aqui que só empilha lights e darks, porque esse daqui de cima ele precisa de flats e de bias, tá? Então eu vou clicar aqui no script, rodar. E aí, se eu for aqui em console, ele vai fazer aqui a mágica dele, tá? Nesse caso aqui, eu estou empilhando normal, utilizando as estrelas como referência, tá? O que vai acontecer no fim do dia é que as estrelas vão ficar pontuais e o meu cometa ele vai ficar borrado, né? Como ele anda no frame, como ele anda em relação às estrelas, quando você empilhar tudo, ele vai ficar borrado, tá? Então eu vou deixar fazendo aqui e quando acabar eu volto e mostro para vocês como é que ficou o resultado. E aí a gente vai
Depois disso, a gente vai entrar nessa pasta Process, né, que o Círio gera, e aí de lá a gente vai fazer o empilhamento do cometa, tá bom? Bom, então o Círio ele acabou de fazer o empilhamento aqui. Lembrando que esse empilhamento foi o alinhamento só por estrelas, tá? Ele salvou aqui o arquivo nesse arquivo result.fit, tá? Então, se a gente for aqui abrir em result, a gente dá um auto esticar aqui. Os canais estão desalinhados, então a gente vem aqui em calibração de cor, calibração de cor. A gente vai selecionar um dos três canais aqui e eu vou desenhar um quadradinho, é só usar o botão esquerdo do mouse. Vou usar esse daqui como referência, né? Aqui eu tenho que especificar uma região que representa o fundo da minha imagem e eu vou neutralizar esse fundo, tá? Ok. Aí ele calibrou os canais para mim, tá? E aí aconteceu exatamente o que eu falei. Ele alinhou pelas estrelas, né? Então a gente vê aqui que as estrelas estão redondinhas. Ó, tem até uma galáxia aqui. E porém o cometa, né? Como o cometa move em relação às estrelas, ele ele virou um borrão, tá? Ele borrou a região que seria o cometa, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar esse arquivo, a gente vai usar ele depois para juntar um empilhamento que vai ser só o cometa com as estrelas bagunçadas e esse daqui é as estrelas com o cometa bagunçado. E depois a gente vai juntar os dois, que a gente vai ter as estrelas certinhas e o cometa certinho, tá? Mas tá, como é que a gente faz para empilhar por cometa agora, tá? Então que a gente vai guardar esse arquivo, então ele já está salvo, vou deixar ele quietinho ali. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar meu diretório, tá? Para o diretório que chama process, tá? Então quando eu uso o script ele gera essa pasta process e eu vou mudar meu diretório para lá, tá? Então, para a gente ver o que tem nessa pasta process, eu vou clicar aqui em sequências, tá? Procurar sequências, tá? E aqui ele me deu quatro sequências, tá? Então a primeira sequência, se eu clicar aqui, eu vejo que é um arquivo em branco, né? É basicamente o meu dark frame, tá? Então é uma sequência que contém todos os meus dark frames. Se eu for mudando aqui, eu vou vendo cada um dark diferente, tá? Beleza. Se eu clicar em lights, é a minha sequência de light frames, tá? Então são as minhas fotos do cometa, tá? Que ele converteu para ponto .fit, beleza? Repara que essas fotos aqui estão em preto e branco, tá? A calibração dos frames ela é feita em preto e branco. E aí tem o PP, tá? Que significa pré-processado, tá? E se a gente clicar aqui, a gente vai ver que ele já está colorido, né? Então ele já foi feito debye. Isso significa que eu já descontei os dark frames dos meus light frames, tá? Então esses frames já estão calibrados, tá? Infelizmente que no Círio ele deixa as fotos meio esverdeadas, né? Quando ele faz a calibração, mas isso tem como arrumar, tá? Mas ainda não é esse que a gente quer, tá? A gente quer os que estão calibrados, então que eles têm o PP e que eles também têm um R. Esse R é de registrados ou alinhados. Lembrando que esse alinhamento que a gente fez aqui, né, que a gente usou o script para empilhar, é o alinhamento por estrelas, tá? Então, a gente tem aqui o alinhamento por estrelas. Agora a gente só precisa ir aqui em registrar e aí a gente pode selecionar agora o empilhamento por cometa, tá? Só vou fazer um adendo aqui. Eu testei também o método de simplesmente abrir todos os frames, convertir para dentro do Círio e tentei fazer o alinhamento de uma estrela, tá? Ele também funciona. Eu posso selecionar aqui uma estrela e registrar, tá? E ele vai procurar sempre esse padrão aqui nas fotos e ele vai conseguir alinhar pelo cometa, tá? Mas eu recomendo fazer esse modo que eu fiz anteriormente, porque aí você já tem o,
o fundo certinho com as estrelas, tá? E a gente vem aqui então, alinhamento por cometa, e a gente vai precisar fazer duas coisas. Uma é selecionar o primeiro frame, tá? Então eu vou selecionar o primeiro frame, no caso é só eu clicar aqui uma vez e a gente vê aqui que tá frame 1. E eu vou selecionar aqui também, usar ele como referência, tá? Se não tiver, você seleciona. E aí eu preciso selecionar no frame 1, tá? Frame número 1, eu preciso selecionar o cometa, tá? Para fazer isso, eu só clico aqui em um dos canais, pode ser, por exemplo, o canal verde. Posso usar o Ctrl e o Scroll aqui para dar um zoom. E vou desenhar um quadrado onde o cometa está, mantendo o cometa no centro, tá? E aqui eu vou clicar escolher o objeto, tá? Ele vai registrar aqui a posição do cometa no primeiro frame. E a segunda coisa que a gente tem que fazer é ir no último frame, tá? Então eu vou aqui nas sequências, clico no último, tá? E a gente vê aqui, né? Conforme eu vou passando os frames, você vê que as estrelas estão certinho, né? Mas o cometa está andando, tá? Então eu clico no último frame e aí eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que pegar esse quadrado, desenhar um quadrado, só que como o quadrado já está desenhado, eu consigo clicar aqui no meio e simplesmente arrastar ele, tá? E aí eu coloco lá, e aí eu tenho que clicar aqui para ele usar essa seleção do último frame, tá? Ele vai pegar as coordenadas e aqui ele já calcula a velocidade. Ó. Ele está falando que o cometa ele está deslocando, no caso, para a esquerda, né, menos 72, e na velocidade de menos 72 e para cima na velocidade 23, tá? E é simplesmente registrar. Se você quiser usar Drizzle, você pode, mas lembrando que Drizzle vai duplicar, vai dobrar o tamanho da sua foto, vai ficar gigante, tá? Só recomendo se tiver um PC muito bom. Então, é só registrar. Como esse é só calcular a velocidade, né, que o cometa está deslocando, é um registro bem rápido, né? E eu venho aqui para o stacking, né, e deixo os parâmetros normais. A única coisa que eu vou fazer, eu vou mudar aqui o nome, tá? Comet Stack, tá? E empilhar, tá? E aí ele vai fazer o empilhamento por cometa. Legal que se eu exagero, né, se eu estico bem um arquivo, né, se eu exagero aqui nas curvas que eu aplico na minha foto, ele dá pra ver, mesmo no single frame, dá pra ver, né, a cauda iônica e a anticauda aqui, né? Mas só se eu exagerar, né? Se eu der só um esticamento normal, não dá, quase não dá pra ver, né, a segunda cauda. Bom, então ele empilhou rapidamente aqui, e aí eu posso vir aqui novamente calibrar meu fundo, escolher uma região que representa o fundo, calibrar, close. Tá? Então tá aí o empilhamento só utilizando alinhamento por cometa, tá? E a gente vê que revela bem mais detalhes, né? A anticauda e a cauda iônica. É legal. Lembrando que como as estrelas estão se movendo em relação ao cometa, né? As estrelas viram esse borrão aqui, tá? Bom, é isso. E aí é salvar esse arquivo, né? Bom, ele já está salvo. Lembrando que ele está salvo agora na pasta Process, ele não está na pasta raiz. Então tem que vir aqui em Process. Eu já tinha salvo um. Esse daqui é o Comet, tá? Então, eu clico aqui Comet e jogo para a pasta de cima, tá? Então aqui na pasta de cima eu tenho aquele Result, que é só as estrelas, e o Comet, que é só o cometa. E
Aí depois eu vou fazer um vídeo, né, de como juntar esses dois, né? Para muita gente aqui já vai estar ótimo, né? Já tá bem legal aqui a informação, mas dá para juntar os dois arquivos. Depois eu vou fazer um vídeo de como fazer essa junção. Mas resumindo, vai ser usar o GIMP e usando duas camadas, né? E aí você faz uma máscara e junta os dois, tá? E aqui você pode fazer a edição normal do arquivo, né? Extrair fundo, calibrar a cor, todo o processamento comum, tá? Bom, era isso que eu tinha a falar para hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Eu desejo céus limpos para todo mundo, para vocês poderem captar o cometa verde aí, tá bom? Um abraço a todos.